Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Atlético joga neste domingo contra o Cruzeiro pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A no estádio Antônio Ascioli. Neste jogo eu vou trazer para vocês as informações pré-jogo, as prováveis escalações, arbitragem, retrospecto e muito mais. E também fazer uma análise do que é que a gente pode esperar deste confronto entre rubro-negros e celestes logo mais em Goiânia. Não saia daí, depois da vinheta de abertura eu venho com os detalhes. Estou aqui no Futebol 62, com alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Você ainda não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte desta comunidade dedicada ao futebol goiano, deixe o like para valorizar o nosso trabalho, fique à vontade para fazer o seu comentário, é sempre muito bom ter a sua participação aqui no canal, aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Viegas Printer, locação de impressoras. Você precisa de uma impressora, precisa de um computador, seja para sua residência, para o seu negócio, fale com a Viegas Printer. Ela tem o equipamento que atende à sua necessidade e você pode estar em qualquer lugar do estado de Goiás que a Viegas vai até você. Para falar com um dos consultores, pode ser pelo telefone, pode ser também pelo WhatsApp 99143 7700. Chegou o dia, né? O Atlético não joga aí há 10 dias e hoje volta a campo diante do Cruzeiro no estádio Antônio Ascioli. Vamos começar trazendo um histórico, vamos mostrar o retrospecto deste jogo com dados do futeboldegoias.com.br. A história registra 13 partidas entre goianos e mineiros. Um empate, um número muito baixo de empate, 2 vitórias do Atlético e 10 vitórias do Cruzeiro. A equipe rubro-negra marcou 9 gols, a Raposa fez 29 gols. Os dados, como eu citei, são do futeboldegoias.com.br. A arbitragem para hoje, ela vem de Pernambuco. Rodrigo Pereira de Lima será o árbitro, o Bruno Bosquilha, este é do Paraná, e o Francisco Bezerra Júnior, também de Pernambuco. No VAR, o catarinense Rafael Trace. Então este é o quarteto, vamos chamar assim, claro que há outros, né? Há o quarto árbitro, há os assistentes do VAR, mas é o quarteto que vai comandar este confronto em Campinas. Bem, agora vamos trazer as prováveis escalações, né? Como o Atlético deve ir a campo, como o Cruzeiro também deve ir a campo. O Atlético do técnico Jair Ventura, muito provavelmente escalado da seguinte forma: Ronaldo no gol, Tubarão na direita, Adriano e Alex, os dois zagueiros, Guilherme Romão na esquerda. O meio-campo com Lucas Cal, já que o Atlético não conta com o Haldane, que está suspenso, e com o Rony, que está recuperando de lesão, Baralhas e Shailon. Pode ser também que ele use o Gabriel centralizado com o Shailon aberto pelo lado direito. Gabriel Barros, Luiz Fernando e Derek. Essa formação do Atlético. É claro que a gente pode esperar um Atlético aí de variadas formas. Um Atlético num 4-2-4, como jogava no Campeonato Goiano, como que isso aconteceria? Aí neste caso ele abriria o Shailon por um lado, o Gabriel Barros pelo outro e centralizaria 2 atacantes, com o Luiz Fernando e o Derek. Ou pode ser num 4-2-3-1, como está disposto aí na formação, no quadro. Nesse 4-2-3-1 você pode ter o Shailon por dentro com o Gabriel Barros por fora, ou o Gabriel Barros por dentro com o Shailon fazendo o lado direito. São possibilidades em cima dessa mesma formação do Atlético para esse jogo de logo mais. Agora vamos conferir o Cruzeiro do técnico Rafael Seabra. A Raposa escalada, ou a provável Raposa para logo mais é a seguinte: Anderson no gol, o quarteto defensivo com William, Zé Ivaldo. Zé Ivaldo é um jogador que vale a pena jogar em cima dele, sabe? Um jogador um pouco destemperado, comete algumas faltas bobas, alguns pênaltis tolos, é alguém que vale a pena o Atlético provocar.
João Marcelo e Marlon, gosto muito do Marlon, lateral esquerdo. Lucas Romero, né, de volta ao Cruzeiro. Lucas Silva também de volta ao Cruzeiro. E o Barreal. Lá na frente o Matheus Pereira, grande nome do Cruzeiro até agora nessa temporada. Rafa Silva, né, e o Arthur Gomes, o Arthur que já jogou aqui no Atlético Goianiense, aquele mesmo que defendeu a equipe do Santos. Um Cruzeiro, claro, longe de outros Cruzeiros que a gente já viu, né, tecnicamente falando, não tem como comparar essa formação, a qualidade dessa equipe do Cruzeiro com outros times que o Cruzeiro já teve, grandes times, inclusive bicampeão brasileiro em 2013 e 2014. Agora vamos ver a situação das duas equipes na tabela de classificação. O Campeonato Brasileiro aí passando por algumas situações por conta das equipes do Rio Grande do Sul não estarem jogando, mas vamos conferir aqui a classificação da competição até este momento. Você tem o Flamengo na liderança, mas a nossa meta aqui é o Cruzeiro e o Atlético. O Cruzeiro ocupa a 10ª colocação. Fez 4 partidas no campeonato apenas, né? Das 5, essa será a 6ª rodada. O Cruzeiro, assim como o Atlético, também deixou de fazer um jogo contra uma das equipes do Rio Grande do Sul. Nessas 4 partidas, o Cruzeiro tem 2 vitórias, um empate, uma derrota, 7 pontos conquistados. O Atlético segue na 19ª colocação, também com 4 jogos, um empate e 3 derrotas. A equipe rubro-negra tem 1 ponto conquistado. Então essa situação aí das duas equipes. Se o Atlético vencer, hoje ele tem condições de deixar a zona de rebaixamento, né? Pode deixar a zona do rebaixamento. E o Cruzeiro, caso vença, pode entrar na faixa de classificação para a Taça Libertadores da América. É o que está em jogo aí para cada uma das equipes logo mais no estádio Antônio Ascioli. Técnica e taticamente, né, em termos de estratégia, o que a gente pode esperar? Eu não acredito que uma das equipes vá adotar uma postura reativa, não de maneira por desejo próprio. Pode ser que um time consiga empurrar o outro para trás e aí ele jogar de forma reativa pela imposição do outro. Mas a tendência, eu acredito num jogo onde haverá uma disputa pelo controle da bola, pelo controle da partida. O Atlético jogando dentro de casa precisa ter essa iniciativa, né? Não dá, por exemplo, para você jogar contra o Cruzeiro dentro de casa como você jogou contra o Internacional fora de casa. São jogos diferentes, jogos contra adversários de características diferentes e de qualidade diferentes também. E o Cruzeiro, apesar de jogar fora de casa, ele também não vai vir jogar contra uma equipe que tem uma das piores campanhas da competição, prostado lá atrás. Seria bastante cobrado depois pela sua torcida e também pela imprensa mineira. Então, eu imagino que o Atlético, por jogar em casa, vai ter essa coragem de ir para cima e o Cruzeiro também vai estar disposto a tentar fazer isso. Então, podemos ter um jogo bastante movimentado no estádio Antônio Ascioli. Lógico que o calor de Goiânia, a gente precisa ver como é que vai estar isso, porque o jogo às 4 horas em Goiânia, ele tende a diminuir muito o ritmo, principalmente no primeiro tempo, mas talvez a gente pegue uma temperatura um pouco mais amena, né, já que se aproxima uma frente fria de Goiânia, ela pode começar a atuar já na tarde desse domingo, e aí o jogo transcorrer em um clima mais agradável do que aquele que vem predominando na capital goiana nos últimos momentos. Mas é um jogo em que o Atlético precisa se impor, tecnicamente. O Atlético, jogando dentro de casa, precisa fazer prevalecer esse fator casa. O estádio Antônio Ascioli, ele é fundamental para uma boa campanha do Atlético. O Atlético tem que ir bem no estádio Antônio Ascioli. A tendência é que o Atlético não faça tantos pontos jogando assim fora de Goiânia, que não tem um percentual grande de aproveitamento jogando fora de casa. Então, dentro de casa, o Atlético precisa ser muito eficiente, precisa ser competitivo e tem que jogar algo muito mais próximo, né, em termos de determinação, de entrega, de qualidade de jogo, daquilo que fez no Serra Dourada contra o Flamengo, do que fez contra o São Paulo no estádio Antônio Ascioli. Então, é um jogo em que o Atlético precisa dos 3 pontos, né? A missão são os 3 pontos, porque a equipe já vai para o 5º jogo no campeonato, nos 4 anteriores ainda não venceu, somou apenas 1 ponto, então essa imposição o Atlético precisa. E como é que eu penso que o Atlético pode conseguir isso? Conseguindo realizar um jogo, claro que o adversário é de mais qualidade,
mas seguindo o seu perfil ali da reta final do Goiano, conseguindo fazer uma marcação alta, conseguindo roubar a bola no campo do adversário e tendo eficiência ofensiva. O jogador, por exemplo, como o Shailon, ele precisa entrar no campeonato. Nós já estamos no 5º jogo do Atlético e até agora o Shailon é uma figura quase decorativa no time do técnico Jair Ventura, porque o Shailon não está ali para ser mais um, né? Ele foi, para mim, o craque do Campeonato Goiano. E esse craque do Campeonato Goiano, ele precisa aparecer no Campeonato Brasileiro. Quando o Shailon joga, o Atlético consegue jogar. Só que isso não aconteceu ainda no Brasileiro. Eu estou vendo o Shailon muito distante daquele do Goiano. E, defensivamente, o Atlético precisa também se fortalecer. Até agora, o desempenho defensivo do Atlético deixa muito a desejar na maioria dos jogos. Conseguiu um desempenho, para mim, bom contra o Internacional no jogo lá em Porto Alegre, pela dificuldade, pela qualidade do adversário. Mas nos demais jogos foi uma defesa que sempre deixou a desejar. Uma defesa que comprometeu o resultado. Não teve um bom desempenho contra o Botafogo, não teve um bom desempenho contra a equipe do São Paulo. Contra o Internacional teve um desempenho de razoável para bom. Contra o Flamengo também vamos colocar aí de razoável para bom. Mas o Atlético precisa ser mais sólido defensivamente. Até porque equipes que têm menor orçamento, como é o caso do Atlético no Campeonato Brasileiro, se elas não tiverem uma solidez defensiva, dificilmente elas terão um ataque com qualidade suficiente para suportar uma defesa que toma tantos gols. Nós estamos aí, o Atlético, com 4 jogos disputados até agora, e o Atlético já tomou 7 gols no Campeonato Brasileiro, a média é de quase 2 gols por jogo. O Atlético não suporta, o Atlético e nem praticamente nenhum outro time da Série A suporta uma defesa com média de 2 gols sofridos. Você não consegue construir uma boa campanha em cima disso. Então o Atlético precisa reduzir bastante essa média de gols sofridos, e hoje contra o Cruzeiro isso será fundamental, né? Pois pensa, se o Atlético não toma gols, para mim o Atlético tem uma grande chance de vencer. Mas se ele entra nessa média de 2 por jogo, para tirar um empate já é difícil, né? Porque você cria uma demanda muito grande para o ataque. Então, para mim, esses dois aspectos são fundamentais para esse jogo contra o Cruzeiro: ter solidez defensiva e o Shailon estrear no Campeonato Brasileiro da Série A de 2024. Você, torcedor atleticano, fique à vontade aí para fazer a sua manifestação, para trazer a sua opinião. Pode ser concordando, pode ser discordando. O canal aqui é sempre muito democrático nesse sentido. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Boa sorte ao Atlético contra o Cruzeiro. E a gente se encontra em outros vídeos, em outras transmissões ao vivo aqui pelo Futebol 62. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.